A liberação do Anticristo. Agora você pode perguntar o que exatamente vai liberar o Anticristo. A Bíblia é clara. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 versículo 1 e 2, discute o dia do Senhor como um evento do qual os cristãos estão isentos. Paulo adverte que esse dia não virá até que ocorra uma rebelião e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. A apostasia deve ocorrer primeiro, desencadeando a liberação do Anticristo. À medida que a sociedade e os indivíduos se afastam do Senhor, influenciados por Satanás, eles serão convencidos de que suas ações são justas, inconscientes de sua verdadeira natureza. Esse mal-entendido leva a geração atual rotulando o bem como mal e vice-versa, verdadeiramente acreditando na justiça de seus atos que são, na verdade, mal. Este fenômeno está alinhado com as advertências bíblicas em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, onde o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. No entanto, ao se distanciarem de Deus, invariavelmente, leva à cegueira espiritual. Esta condição resulta de forças invisíveis obscurecendo a vida dos seres humanos. Em um mundo onde a maioria está espiritualmente cega, incapaz de perceber a verdade além da visão física, o Anticristo encontrará terreno fértil neste mundo obscurecido, alheio aos avisos e incapaz de discernir o perigo iminente que o Anticristo trará a um mundo espiritualmente cego. O Anticristo prosperará explorando a incapacidade das pessoas de distinguir o mal do bem. Essa cegueira faz com que o mundo não apenas esteja pronto para o Anticristo, mas disposto a aceitá-lo e adorá-lo como uma divindade, quando ele chegar, apesar de ser visto por Deus como uma fera. Existe uma cegueira espiritual pacificadora, um movimento satânico em andamento em muitas igrejas, um movimento satânico perverso e maligno iniciado pelo próprio Satanás, e isso é um ataque à Bíblia, porque Satanás sabe que, sem a Bíblia, homens e mulheres cairão na escuridão. É por isso que você está vendo esse movimento sombrio e perverso entre ministros que estão tentando desconsiderar a Bíblia e elevar suas próprias experiências pessoais, suas próprias opiniões pessoais ou outros livros acima da autoridade da Bíblia. Meus queridos amigos, suas opiniões os enviarão para o inferno. Suas próprias experiências os enviarão para o inferno. Qualquer outro livro que não seja a Bíblia os enviará para o inferno. A Bíblia Sagrada, meu amigo, é seu ponto de referência, âncora para sua alma. Este livro não veio do governo, este livro não veio do mundo, este livro veio de Deus. Que coisa maravilhosa foi quando o Senhor disse a Moisés: escreva-me um livro. O guia para a sua vida está neste livro. Você sabe quem te criou e quem formou você por causa deste livro. Por causa deste livro, você conhece as coisas que estão prestes a se desenrolar nesta terra. Por causa deste livro, este livro conta no Antigo Testamento sobre o ungido que virá à terra, nascido de uma virgem. Este livro conta sobre a chegada e a vida deste Messias ungido que viveu e morreu na cruz e ressuscitou para que você pudesse ser salvo. Se conseguissem se livrar deste livro, os homens teriam tentado se livrar do livro e fracassado. Reinos e impérios tentaram se livrar do livro e falharam. Karl Marx tentou se livrar deste livro. O filósofo francês Voltaire tentou se livrar deste livro. Nero tentou se livrar deste livro, e eles todos falharam. Nada muda. Os homens, nada muda almas, nada muda a eternidade dos pecadores. Como este livro, o livro mais vendido da história é a Bíblia, estima-se que tenha sido vendido mais de 5 bilhões de cópias em todo o mundo, embora números precisos sejam difíceis de verificar devido ao vasto intervalo de tempo sobre o qual foi distribuída. A Bíblia foi traduzida em centenas de idiomas e está amplamente distribuída em todo o globo, tornando-a o livro mais vendido de todos os tempos. A grande queda está acontecendo, e a única coisa que irá protegê-lo do engano do fim dos dias é este livro, a Bíblia. Antes de mais nada, é importante destacar que há um debate entre estudiosos bíblicos sobre o significado da grande queda em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. Alguns estudiosos argumentam que se refere a uma apostasia entre aqueles que uma vez seguiram a Deus, enquanto outros acreditam que é uma rebelião geral mundial. Enquanto existem argumentos convincentes em ambos os lados, acredito que o apóstolo Paulo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 pode ter ambos em mente, pois há evidências de cada um no final dos tempos. Então,
Vamos dar uma olhada em ambas as perspectivas em relação ao grande número de perspectiva Fall Away, um mundo caindo. Enquanto olhamos no mundo que nos rodeia, não é difícil ver que estamos vivendo um tempo de grande decadência moral e escuridão espiritual. E isso ocorre porque o mundo em geral está se afastando cada vez mais da verdade de Deus. Os valores e princípios que outrora mantiveram as nossas sociedades juntas estão sendo prejudicados e descartados, e estamos vendo surgirem maldade, imoralidade e ilegalidade. Cada vez mais pessoas não acreditam mais em Deus, e nossa sociedade provavelmente atingiu os níveis de imoralidade de Sodoma e Gomorra. Nossa sociedade ultrapassou, sem dúvida, os níveis de imoralidade de Sodoma e Gomorra. Há uma queda acontecendo, uma rejeição da verdade do Evangelho. É um tempo em que as pessoas estão se tornando cada vez mais egocêntricas e estão se afastando de Deus e de seus caminhos. Mas a grande apostasia que é profetizada em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3 vai ainda mais longe do que isso. É um momento em que as pessoas se rebelarão ativamente contra Deus e sua verdade. O mundo está passando por um período de apostasia, onde as pessoas estão se afastando de Deus e abraçando o pecado e todos os seus prazeres. É um momento em que o mundo celebra o pecado, encoraja o egocentrismo e chama o mal de bem, enquanto rejeita tudo o que é santo e bom. Estamos vivendo em um mundo que está constantemente nos bombardeando com mensagens que promovem o egoísmo e o egocentrismo, nos encoraja a focar em nós mesmos e em nossos próprios desejos sem consideração pelos outros e, mais importante, sem consideração por Deus. O mundo normalizou comportamentos e estilos de vida que são contrários à palavra de Deus, e aqueles que escolhem defender o que é certo e verdadeiro são ridicularizados e condenados ao ostracismo. Um dos principais problemas dos últimos dias são casamentos egoístas que estão acabando por causa do egoísmo das pessoas, que estão endossando o pecado cada vez mais em sociedade por causa do egoísmo. Nós, como crentes, precisamos ter certeza de que não permitiremos que o egoísmo se insinue em nossos corações. É fácil tornar-se egoísta e focar apenas em nossas próprias necessidades e desejos. Podemos ficar tão consumidos por nossas próprias vidas que nos esquecemos de nossas responsabilidades para com Deus e para com aqueles ao nosso redor. Este é um caminho perigoso a seguir, e é algo que devemos evitar a todo custo porque a cultura deste mundo nos levará por esse caminho. O mundo prega: faça o que for bom para você. O mundo prega: viva a sua própria verdade. O mundo prega: crie sua própria realidade. Isso é egoísta. Como cristãos, somos chamados a servir a Deus de todo o coração, alma e mente. Devemos amar a Deus acima de tudo e colocar a vontade dele antes da nossa. Isso significa que devemos estar dispostos a fazer sacrifícios por Deus e pelos outros, devemos estar dispostos a desistir de nossos próprios desejos e colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Como cristãos, somos chamados a ser altruísta e a servir outros, somos chamados a ser luz no mundo, a amar o próximo como a nós mesmos e colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Esta não é uma tarefa fácil, mas é algo que devemos empreender se devemos seguir a Cristo fielmente. Devemos nos apaixonar por Deus, nos apaixonar por nossa família, nos apaixonar por nossos filhos, cuidar deles, pois eles são de nossa responsabilidade. Não seja egoísta e abandone seus filhos, crie-os conhecendo o Senhor, crie-os em conhecimento do Deus de Abraão. Digo isso porque vivemos em uma cultura que incentiva o egoísmo, que nos encoraja a nos entregarmos aos nossos desejos pecaminosos, a buscar o prazer a todo custo e a viver a vida em nossos próprios termos, em vez de nos termos que nos foram dados na palavra de Deus. Promove uma cultura de luxúria onde a imoralidade sexual não é apenas aceita, mas celebrada. O mundo nos diz que não há nada de errado em nos entregarmos às nossas concupiscências e desejos, que devemos fazer o que nos faz felizes. Como cristãos, somos chamados a ser separados do mundo, somos chamados a ser luz em meio à escuridão. Isso significa que devemos resistir às tentações do mundo e viver vidas que glorificam a Deus em tudo o que fazemos. Devemos estar atentos à influência do mundo ao nosso redor e não nos conformar com seus padrões. Em vez disso, devemos renovar nossa mente pela palavra de Deus e nos esforçar para viver de acordo com seus mandamentos. Além disso, como membros do corpo de Cristo, devemos permanecer unidos em nossa fé e nos encorajar mutuamente na jornada da vida cristã.
Isso significa estar atento às necessidades dos outros e estar disposto a ajudar e apoiar nossos irmãos e irmãs na fé. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, devemos permanecer vigilantes e firmes em nossa fé, confiando na promessa de Deus de que Ele estará conosco até o fim. Podemos enfrentar desafios e tribulações, mas podemos ter confiança de que Deus é fiel e nos capacitará a permanecer firmes em nossa fé, não importa o que enfrentemos. Portanto, não nos deixemos enganar pela apostasia e pela decadência moral que vemos ao nosso redor. Em vez disso, permaneçamos firmes na verdade de Deus e continuemos a proclamar o Evangelho em um mundo que precisa desesperadamente ouvi-lo. Que possamos ser luz em meio à escuridão e viver vidas que glorificam a Deus em tudo o que fazemos.